E aí, Brasil! Você sabe o que é assexualidade? Você conhece alguém que não gosta de transar? Você já pensou em passar uma vida sem fuder? Eu sou essa pessoa. Então assiste esse vídeo para conhecer a história do George. No vídeo de hoje nós estamos recebendo esse convidado mais do que especial, meu aluno maravilhoso, George Otávio. E a primeira pergunta é, quem é George Otávio? Oi gente, tudo bom? Eu sou o Jorge Otávio, eu tenho um canal no YouTube, eu falo um pouco sobre mim, sobre a sexualidade. O nome do canal é Canal Go, G de Jorge e O de Otávio. Então vão lá, conheçam e vão saber um pouco mais sobre mim. Mas vocês como já viram pela introdução do vídeo, eu sou assexual, ou seja, eu não tenho vontade de fuder. E eu tive essa vontade de conversar no YouTube sobre isso exatamente porque as pessoas não sabem o que é sexualidade. Imagino que a sexualidade é uma vida sem sexo e não é muito bem assim. Babados. Vocês já ficaram com um nó na cabeça antes de eu começar a falar as coisas. Quando foi que você percebeu que não gosta de sexo, que é assexual? Não, na verdade, eu sempre soube que eu não gostava de sexo. Na verdade, o que aconteceu? Eu era forçada a fazer sexo. A sociedade acabou me ensinando que eu deveria fazer sexo. Ainda mais quando você começa a ter relacionamentos. Ou seja, você só legitima um relacionamento através do sexo. Então, quando eu me descobri em cerca de uns 2 anos assexual, na verdade foi pela internet, através de comunidades, na qual eu vi o termo, na verdade não era um termo pejorativo, que a gente acaba ouvindo muito sobre assexual, como uma forma de inibir a sexualidade de uma pessoa, quando alguém não tem o interesse. Então, uma dica, quando vocês conhecerem algum amigo, sempre tem alguém, uma pessoa que não gosta, ou então que não tem muito atração sexual, sempre tem aquela piadinha do assexuado, tu é uma pessoa doente, não façam isso. Provavelmente essa pessoa é um assexual. Por quê? A grande questão que a gente tem que falar sobre a sexualidade. A sexualidade não é uma doença. Então, quando a gente vai falar de alguém que não tem um interesse sexual, é uma pessoa que, na verdade, vai viver sem sexo. E por que uma pessoa viver sem sexo lhe perturba? Então uma pessoa assexual, ela pode se definir como heterossexual ou homossexual, mesmo sendo assexual? Sim, porque uma pessoa assexual, ela pode ter interesse por pessoas. E esse interesse pode, inclusive, levar ela a levar um relacionamento. Então, esse relacionamento pode ser com uma pessoa do mesmo gênero ou do gênero oposto. Então, vários assexuais se identificam como gay, como lésbica ou como hétero. É uma visão muito genérica, tá, gente? Então, o George, que é assexual, não significa que ele é virgem. Isso. E não significa que ele não seja gay. Gente, pelo amor de Deus. A sexualidade não é uma filosofia de vida. Então, quando eu falo que eu sou assexual, eu não tô dizendo que eu sou santo, pelo amor de Deus. E não significa também que um dia o pessoal pode te encontrar numa festa e te ver ficando com uma pessoa que, George, que dizia que é assexual e que tá ficando com uma pessoa, tá mentindo. Isso. Não, exatamente, porque quando a gente fala de assexualidade, primeiro a gente tem que entender o quê? É uma pessoa que vai viver sem o sexo. E nós temos que entender que sexo não é a mesma coisa que beijo, sexo não é a mesma coisa que atração romântica e por aí vai. Como assim beijo, atração romântica? Primeiro, com certeza vocês já sentiram interesses diferentes na vida de vocês. O que eu quero falar com isso? Possivelmente vocês acharam alguém muito atraente na sua vida. E nem por isso, para ser muito atraente, você quis ir pra cama com essa pessoa. Às vezes você simplesmente teve vontade de ficar com alguém, ter um beijo, até uma sarrada, sabe? Mas você não teve vontade de ficar com essas pessoas. Por quê? Porque são atrações diferentes. Eu, no meu canal, vocês vão encontrar um vídeo que eu falo sobre os tipos de atrações. Lá eu vou falar sobre atração sensual, atração romântica, atração sexual e as suas diferenças. Então, nesse tipo de atrações e saber suas diferenças, eu acabo incluindo. Eu, por exemplo, eu tenho uma atração sensual. O que é uma atração sensual? É o interesse de se manter com alguém carnalmente. Quando eu falo carnalmente, eu não estou falando sexualmente. Ou seja, o interesse de estar tocando alguém. Mas vejam só, apesar de eu manifestar esse interesse que é sensual, ou seja, o interesse de estar em contato com alguém, ou seja, eu ainda consigo beijar, eu ainda sinto prazer em beijar, de tocar alguém, querer um afago, fazer um afago. Mas esse interesse, mesmo assim, ele não é de forma alguma a todo momento. Ou seja, eu consigo viver sem esse interesse. E em momento algum eu tenho que esse interesse se transforme para o sexo. Vocês conseguem entender ou fica confuso?
Nossa. Ou seja, vocês às vezes podem ter querido ficar com alguém, porque isso é super normal. E às vezes com essa mesma pessoa que vocês queriam ter uma pegada, vocês não queriam ir transar com essa pessoa. Isso na verdade não é a falta de libido, na verdade é uma manifestação de uma das atrações, a atração sensual. Ou seja, vocês podem muito bem querer ficar com alguém sem necessariamente querer ir pra cama com essa pessoa. Por quê? Porque as atrações são distintas. Esse vídeo aqui não dá pra poder falar sobre muita coisa sobre isso, porque a sexualidade é muito extensa. Não porque sejam nomenclaturas que são utilizadas para poder explicar ou justificar algo, mas são o cotidiano dos seres humanos, que na verdade nunca é questionado, e quando chega em uma realidade como a nossa, como a sexualidade, a gente consegue explicar isso. Mas não é porque isso está dentro da sexualidade que só condiz com os assexuais. Todas as pessoas possuem atrações diferentes, como no caso a sensualidade, a sexualidade, uma romanticidade, até mesmo a atração estética. Você consegue sentir atração estética, ou seja, achar alguém muito bonito e não querer nada com essa pessoa. É possível uma pessoa estar casada, ter um relacionamento e ser assexuada? Com certeza. Primeira correção, assexuada não, pelo amor de Deus. Assexual. Exatamente. O que acontece? Quando a gente fala de assexualidade, nós estamos falando de uma orientação sexual. Sim. Ou seja, da mesma forma quando a gente fala de homossexualismo, o sufixo ismo identifica uma doença, a mesma coisa é o assexual. O assexual, na verdade, é uma nomenclatura da biologia que significa uma outra coisa. Quando nós trazemos para a ciência social, para o meio de orientação sexual, nós estamos falando de uma orientação. Então tem que usar o sufixo correto. Na verdade, assexual, porque não é heterossexuado, não é homossexual. Então é assexual e não assexual. Mas isso é um erro muito comum. Por quê? Porque a gente não tem essa educação, na verdade, para poder aprender o que é uma sexualidade. A gente mal sabe o que é a homossexualidade. Coitado dos bissexuais. Muito invisibilizados, né? Mas o que eu quero falar sobre o casamento, né? A pessoa que é assexual, ela pode estar num relacionamento, ela pode ser casada e ser assexual. Claro, isso responde o que eu comecei com o vídeo. Porque eu falei que a gente pode não ter um interesse sexual, no entanto, não quer dizer que a gente possa não ter uma vida sexual ativa. Como assim? Isso não existe. Tu tá falando que tu não tem interesse sexual e como é que tu vai fuder? Calma, deixa eu explicar devagar. Quando a gente fala de assexualidade, estamos falando, na verdade, de pessoas que possuem o comportamento na qual o sexo não é uma necessidade fisiológica. Ou seja, são pessoas na qual podem viver sem o sexo. Pessoas que não têm a necessidade do sexo. Observem, não ter a necessidade do sexo não é a mesma coisa de falar que a pessoa repudia o sexo. Porque a gente tem que saber diferenciar isso. Uma pessoa que tem repulso ao sexo, que isso sim é um transtorno, isso sim pode ser buscado um tratamento caso a pessoa desejar, caso que cause dor. Porque quem tem um transtorno, a repulsa sexual, na verdade, essa pessoa, na verdade, ela sofre. A sexual não sofre por estar com falta de sexo. O assexual não precisa do sexo. Calma, eu não respondi a pergunta, falei, não respondi. Isso quer dizer, ou seja, uma pessoa pode, um assexual, quando está com alguém, ele pode sentir um interesse. Mas cuidado, não é porque uma pessoa está com um assexual e esse assexual faz sexo com essa pessoa porque a pessoa é bacana, tem um interesse e tudo mais, que esse assexual foi curado. A gente tem que trabalhar com a cura da sexualidade, que ela não existe. Não é porque um homossexual fez sexo que ele deixou de ser assexual. Muito pelo contrário, como eu já falei anteriormente. O sexo, ele é impossível na nossa sociedade. Talvez uma pessoa não tenha repulso ao sexo, mas não tenha interesse e acaba o fazendo. Por pressão social. É muita informação. É muita informação. Sério? Tá, sério. Mas... Primeira coisa, eu falei e eu acabei entrando em aspectos contraditórios, porque o pessoal acaba entendendo a sexualidade como repulso a sexo. Não que elas acabam acreditando que a pessoa sexual tem repulsa, mas é muito fácil anexar isso. Então quando eu venho pra vocês e falo que uma sexual pode inclusive gostar de sexo, então como assim eu quebrei tudo que uma pessoa estava esperando sobre a sexualidade? Sim, exato. Por exemplo, a sexualidade é um termo guarda-chuva. Como assim, Jorge? Você me falou uma coisa, agora já tá me explicando exatamente. O ser humano não é estável, o ser humano é diferente. Você é diferente de mim, assim como eu sou diferente. Eu tenho duas pessoas aqui. As duas pessoas chamam Thiago. Os dois usam óculos parecidos, mas os dois não são a mesma pessoa. Vocês estão entendendo?
Quando eu falo isso, então o que eu falo pra você? Por exemplo, eu sou assexual. No entanto, a sexualidade, ela pode ser definida de várias formas. Eu sinto atração sexual mediante um comportamento. Qual comportamento é esse? Quando eu tenho um vínculo com uma pessoa. Olhem, observem. Esse vínculo na qual eu sinto, quando eu sinto uma atração sexual, na verdade tem que ser um vínculo emocional, um vínculo intelectual. Talvez nem sempre correspondido, mas só com esse vínculo eu ainda consigo me ver tendo a libido sendo satisfeita com essa pessoa. Mas, detalhe, não é porque eu tô sentindo esse interesse que eu vou satisfazê-lo. Você fode com todo mundo que quer? Eu fico imaginando o desafio de uma pessoa que se relaciona com assexuais. Sim. Como é pra ela descobrir? George é assexual, meu namorado é assexual, e agora? O que fazer como... Nossa, então tem um vídeo muito bacana, né? Eu vou pensar no meu canal, vou pensar no meu canal. Tá, mas a primeira coisa, não que eu tô querendo dar lapada em ninguém, mas quando a gente vai pensar a sexualidade, isso é muito comum. A pessoa levar a sexualidade como um problema, como fosse um problema. Na verdade, a sexualidade não é um problema, é uma manifestação. Então, como qualquer outra manifestação do ser humano, relacionamentos sem problemas, entendeu? Então, eu tô falando nessa linguagem porque se você acaba manifestando a falta de interesse sexual de um parceiro como um problema, na verdade você não tá tendo uma comunicação com esse parceiro. Porque a comunicação, na verdade, é essencial em qualquer relacionamento. Então, se você acredita que não vai ter um sexo com seu parceiro, você não conversou com ele. Então, quando você tá pensando no sexo como uma forma de legitimar seu relacionamento, ou então como uma necessidade fisiológica, primeira coisa, e seu parceiro assexual, converse com ele. Por exemplo, eu não tenho problema com sexo, inclusive. Então, tipo, quando eu tô com um relacionamento, foda-se, se eu quiser bora foder, não tem problema. Mas eu tenho uma amiga que ela é sexual e ela não gosta, ela não tem muito interesse. Ela não tem problema em fazer sexo, mas ela tem preguiça de fazer sexo. Então, ela falou o seguinte pro namorado dela: olha, é o seguinte, amor, tu tá com vontade de foder, mas tu pode ficar com outras pessoas. Só me fala que tu vai ficar com outras pessoas. E isso foi um acordo entre eles. Sim. E não há problema entre isso, entendeu? Porque é um pacto social. O que é um namoro, na verdade? Você entrar em contato com essa pessoa, criar pactos e, independentemente desse pacto, ser ou não aceitável na sociedade, você vai viver bem com essa pessoa. Então, como você vai lidar com o sexo é muito diferente. E eles vivem bem com isso. E cada pessoa vai lidar com o sexo de uma forma diferente. Sim. Até porque a gente imagina aquele seguinte, que o assexual não vai deixar outra pessoa trair com aquele aspecto de monogamia, de traição, mas o que é a traição? A gente tem que entrar até naquela conversa de lealdade, porque na verdade, quando você entra em um pacto, você está entrando com um pacto, com um relacionamento, você vai ser leal. Leal entra vários quesitos, e a traição é muito subjetivo. Sim. O que não é a sexualidade? A sexualidade não é uma filosofia de vida, não é uma religião, não é uma doença, por exemplo. Eu já posso ter falado aqui o bastante, mas com certeza alguém aí pode estar romantizando a sexualidade. Algumas pessoas podem estar pensando, nossa, que absurdo, mas outras, que legal, é o fim dos meus problemas. Já chegou caso de pessoas que chegam pro meu e falam assim, nossa, tu é uma pessoa muito legal, tu é uma pessoa muito bacana de se relacionar, porque tu é assexual, eu nunca vou ser traído. Caralho, eu posso te trair de várias formas. Tá entendendo? Inclusive corporalmente, entendeu? Posso estar traindo emocionalmente, posso estar traindo de várias formas. E tipo, o mais que as pessoas quando chegam pra isso são pessoas que têm alguns problemas por causa de um histórico anterior. Na verdade, sequer pensam que eu posso perder o vínculo com essa pessoa e eu criar vínculo com outra pessoa e, sei lá, o meu comportamento sexual e o modo como eu vou lidar com o meu sentimento, eu posso acabar traindo na forma mais senso comum possível aquela pessoa. Ou seja, o que eu quero dizer claro com isso? Que a gente não é santo, pelo amor de Deus. A sexualidade não é um modo de pensar. A sexualidade não é uma religião. Ou seja, não podem romantizar a sexualidade. Cada pessoa vai ter uma personalidade. Não é porque a pessoa é sexual, que bonitinho, que fofinho, que pessoa evoluída. E não tá confuso, né? Não, tá. Que bom. Tá ótimo. Foi como assim, devagar, a gente tá entendendo, tá? Calma. E perguntando biologicamente falando, tipo assim, digamos que daqui você fica 1 mês, 2 meses sem fazer sexo. O corpo... Eu tô há 2 anos. Olha, Brasil, segura essa informação. Segura essa informação, tem impacto. Tá, mas e o corpo uma hora não necessita? Tipo, não mesmo. Não, e uma outra questão. Tem gente que acredita que sexo é a razão da maior felicidade, que pessoas que não fazem sexo não são felizes. O que você tem pra dizer pra esse Você é uma pessoa infeliz? Não.
Isso pode ser até assunto para um outro vídeo, na verdade. Meu filho, você é pauta para vários vídeos. Então, mas na Seu verdade. canal do YouTube. Gente, mas. Gente, por que as pessoas. Eu não consigo. Agora, na verdade, é uma pergunta minha. Eu não consigo entender porque sexo é ligado à felicidade, na verdade. Por exemplo, eu consigo sentir prazer com. Gente, quando fala, pensa que eu tô falando de orgasmo. Não, tipo, prazer, ou seja, eu consigo fazer, sei lá, comendo um pedaço de bolo. Parece que é muita frescura. Porque fala assim, um dos 5 da sexualidade é comer bolo, entendeu? Aí a pessoa, bolo, mexeu em bolo, tipo, porque a gente brinca na sexualidade. Bolo é melhor que sexo. Até nesse nosso discurso, a gente não tá negando o sexo, percebam. A gente tá falando que comer bolo, o bolo, é muito melhor do que fazer o sexo às vezes, porque há várias coisas na vida que podem te dar muito mais prazer do que isso. Há pessoas que podem sentir prazer exorbitante com sexo, mas há outras que não. O que eu quero falar com isso, não é porque você necessariamente não tem um prazer com sexo, ou então que você não necessita do sexo, você é assexual, ou você tem uma doença. Ou seja, você não precisa do sexo para ser feliz. Até porque muitas vezes, eu não posso falar de mim, mas tipo, por experiências, pessoas próximas a mim fazem sexo e se sentem um vazio enorme logo após. Tem muita coisa pra falar ainda, então vocês podem estar me conhecendo lá no meu canal, sigam lá, vocês podem seguir tanto o meu Instagram quanto o meu Twitter, vão lá, pode perguntar qualquer coisa, se você ficou com dúvida, se você acha que é sexual, conhece alguém, manda esse vídeo, bora poder dar o amor e compartilhar para o pessoal ter um pouco mais de consciência sobre o que é essa orientação sexual, que muitas vezes é sinônimo de piada, até mesmo colocado enquanto doença, e não é muito bem assim. No entanto, vocês têm que curtir esse vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Vão lá conhecer meu canal também e mandem um coração aqui, ó. Um beijo pra esses dois. Ai, maravilhoso. Obrigado pela sua disponibilidade. Hino de aluno. Obrigado por ter prazer. vindo.